A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Alex e vou estar ministrando a primeira aula da nossa EBD, é a primeira aula desse trimestre, que tem como título Esther, uma bonita lição. Vamos estar aprendendo muito nesse trimestre e vai falar sobre Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Quero aqui externar meus agradecimentos ao nosso amado pastor, presidente, pastor José Caio de Lima, que tem nos confiado aí esse ministério. Louva a Deus, pastor, pela sua vida. Pastor José Caio de Lima, pastor presidente aqui da Assembleia de Deus Madureira de Jundiaí. Então, você que queira saber de onde que é essa igreja, então, aqui de Jundiaí, tá bom? Então, acompanhe comigo a primeira lição desse trimestre e que vai falar sobre o papel influenciador dos pais. Olha só como vai ser tremendo esse trimestre. E a lição de hoje, muito profunda, e eu espero que em pouco tempo poder trazer para nós um ensino vindo da parte de Deus para os nossos corações, mostrando-nos como é de total importância, né, a influência dos pais na vida dos filhos. Então, nós vamos ter como pano de fundo para esse trimestre a vida de Esther e seu primo Mardoqueu, né? Então, esse vai ser o pano de fundo. E através disso, dessas 13 lições que teremos no decorrer desse trimestre. Ah, pastor, como que eu faço para ter essa lição? Você está convidado a estar na nossa EBD de amanhã. Às 9 horas da manhã, você é o nosso convidado a estar ali conosco para aprender da palavra de Deus. Amém? Então, venha comigo. Vamos estar aqui aprendendo sobre o papel influenciador dos pais na vida dos seus filhos. A verdade aplicada da nossa lição diz que os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais, observe, eles são os principais agentes de transmissão de valores para as crianças. Então, o pai é o principal, né? Ele é o principal agente de transmissão de valores para as suas crianças. Para quê? Para que nós tenhamos amanhã uma sociedade melhor, para que tenhamos, né, filhos abençoados e abençoadores, né? Então, olha a importância do crescimento dos nossos filhos, tendo em vista a influência dos seus pais. E o que é que você, já fica a pergunta, como você tem influenciado os seus filhos? Qual é a educação que você tem dado aos seus filhos, né? Qual o caráter que nós estamos formando em nossos filhos, né? Então, tudo isso aí é de suma importância para que nós possamos ter amanhã, né, um Brasil melhor, um mundo melhor. Lembrando que o nosso papel como pai é poder trabalhar em nossos filhos o caráter deles para que amanhã eles possam ser bênção, né, para a sociedade e para que sejam bons pais, né, possam ser bons colaboradores, aonde eles estiverem, eles possam ser bênção, né? Então eles possam ser referências, né? Precisamos ter nossos filhos como referências, fazendo a diferença no meio de uma sociedade conturbada, no meio de que nós vemos aí tanta diferença de valores, né? Tantas coisas aí acontecendo, e os nossos filhos precisamos ensiná-los como é viver, né, no mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a influência. A influência, você pai, que você precisa ter na vida do seu filho, tá bom? Para que amanhã ou depois nós não venhamos ser culpado de algo que, de repente, nós
não fomos bons influenciadores e nós não os ajudamos, né, como deveria ter ajudado. Não é verdade? Porque a gente vê hoje em dia muitos pais que cruzam seus braços, né, não é, e deixam a cargo de uma babá ou de um professor, da professora, deixa a cargo do pastor da igreja, né, de outro tipo de liderança. Tem muitos pais que acabam cometendo esse erro, né, de que deixam que outros influenciem os seus filhos, né? Então, os meninos vão crescendo e vai tendo aquele caráter, sabe, diferenciado, aquela confusão de valores, porque não tem um bom ensino na sua casa, os pais não são referências, né? Muitos são referências mais negativas, acaba, sabe, não passando nada de bom para os seus filhos. E aí, quando você questiona alguns pais, eles dizem que não é dever deles, mas é dever, como eu disse agora há pouco, de outros. É do professor, da professora, é do pastor, é do tio, da tia, do avô, é da avó, é da babá. E não é assim. A Bíblia nos traz referências. A Bíblia nos deixa claro, né, que somos nós, os agentes influenciadores dos nossos filhos. Então venha comigo, vamos aprender nessa lição como ser pais melhores, né? E como nós devemos fazer para que nós possamos ter filhos ainda melhores. Então a lição fala aqui, ó, vivenciando o querer de Deus. Então, veja que começamos bem. Um dos pontos chaves é vivenciando o querer de Deus. Então, a vontade de Deus nas nossas vidas, nos nossos filhos, ela é plena, ela é soberana. Então, nós precisamos, como diz Salomão, ensina, está aqui Provérbios 22:6, instrui o menino, pai, no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, vai que coisa tremenda, ele não se desviará dele. Então veja aí, sábio Salomão, Provérbios 22:6, você pode olhar aí na sua Bíblia, ele está dizendo, nos chamando a atenção, pai, instrui o teu filho no caminho que ele deve andar, mostra para ele o que é reto, o que é direito, pai, seja um bom influenciador, pai, seja honesto, pai, fala a verdade, pai, dê bons exemplos para os seus filhos, não é? Então por quê? Para que nós possamos ter amanhã ou depois filhos melhores. Então nós não podemos de maneira nenhuma, pais, você que está me ouvindo, sermos negligentes quanto à educação dos nossos filhos. Amém? Precisamos criá-los em conformidade à palavra de Deus, para que nós possamos amanhã ou depois termos uma sociedade mais justa. Por quê? Porque nós estamos educando, ensinando os nossos filhos o que é correto, o que é direito, né? Então, cabe a mim e a você formar o caráter dos nossos filhos. Amém? Então, nós vemos aqui que vivenciando o querer de Deus. Então, foi da vontade do Senhor que os pais, né, de Esther viessem a morrer, né? E o que eu acho interessante aqui, meus irmãos, é que Esther perdeu os pais, né, e foi adotada pelo seu tio, ou melhor, pelo seu primo, porque Mardoqueu era sobrinho, né, dos pais de Esther. Então, ele era primo de Esther. Porém, ele toma Esther e ali começa a criá-la, né? Traz ela para si e dá ali educação. E o que eu vejo interessante aqui na lição é que ele, constrói na vida de Esther, ele ensinou Esther a amar ao seu povo e propiciou a ela uma construção de identidade. Então veja bem aí,
a importância e a influência que nós precisamos exercer na vida dos nossos filhos. Somos nós que vamos formar em nossos filhos o caráter deles. Amém? Então, olha a nossa importância, meus irmãos. Olha a nossa importância. O que é que nós temos feito? Como é que nós temos influenciado os nossos filhos? Então, precisamos tomar cuidado. Então, Mardoqueu, ele era uma pessoa, um servo de Deus, preocupado em dar um bom ensino para Esther. E aí nós vamos aqui aprender, né? Quão bom foram esses ensinos. Como essa moça, ela conseguiu captar tudo aquilo que Mardoqueu lhes ensinou, né? Olha que coisa linda, meus irmãos. É tão lindo quando eu e você, nós nos dedicamos, né, a ser bons influenciadores. E nós vemos aqui pela história de Esther, o que ela se tornou e por onde ela passou. E o nível de obediência que ela tinha para com seu primo. Amém? Porque quando Mardoqueu passa instruções para Esther, você vai ver que Esther segue à risca tudo aquilo a qual o seu primo a instruiu. Tudo aquilo que Mardoqueu a instruiu, ela seguiu. E como é que se consegue isso, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você que está aí, né, me ouvindo? Veja bem, é tão maravilhoso, é tão gratificante para um pai, quando ele entende e ele observa que os seus filhos estão andando conforme aquilo a qual ele passou. E aí nós sentimos, meus irmãos, realizados. É tão bom quando eu e você, como pais, né, nos sentimos realizados em saber que os nossos filhos, eles estão seguindo os nossos passos. Nós temos sido bons influenciadores. E nós podemos ver aqui que Mardoqueu, ele sentia essa alegria, meus irmãos, porque Esther obedecia tudo quanto Mardoqueu lhes passava. Aquilo que Mardoqueu lhe passava, Esther entendia. E diz aqui, sendo um homem temente a Deus, Mardoqueu sendo temente a Deus e inteligente, atuou seguindo a direção de Deus em sua vida e de sua família. Então Mardoqueu aqui, ele tinha a preocupação, ele era um homem temente a Deus, que observava os mandamentos do Senhor, e ali ele formou o caráter da Esther, né, com os seus ensinos. E veja bem, não só com os seus ensinos, mas também com a sua vida. Não é verdade, meus irmãos? Porque é tão maravilhoso quando você olha para uma pessoa e aquilo que ela fala, verdadeiramente você observa que ela é. Isso é ser um influenciador, não é? Porque nós vimos hoje muitas pessoas que falam, mas a vida não condiz com aquilo que ele está falando. Então veja bem a importância de nós como pais sermos pessoas verdadeiras, né? Sermos pessoas em que aquilo que nós falamos é aquilo que os nossos atos estão dizendo, né? Eu vou dizer que às vezes você fala, mas o seu agir, sabe, as suas atitudes não condiz com aquilo que você está falando, ou seja, não tem verdade nisso. Então, como nós vamos ser influenciadores? Porque, na verdade, os nossos dias nós vivemos da seguinte forma, nós como cristãos, pastor, eu não sei falar. Meu irmão, para você ser um bom influenciador e para as pessoas te seguirem e para as pessoas serem direitas, para as pessoas quiserem fazer o que é certo, muitas vezes não é pelo que você está falando,
mas é pelo seu andar, né? É pelo seu andar. Veja aquela mulher, quando ela olha para o seu marido e diz para ele: eu vejo que aquele homem que passa por nós é um santo homem de Deus. E a Bíblia não tem relatos de que aquele profeta, né, ele ficava ali conversando, ele não parava para conversar, mas era o andar dele, né? O profeta, ele andava, e conforme Eliseu andava, aquela mulher com seu esposo, de longe, via como ele andava, e dizia: eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Pelo quê? Pelo jeito que ele anda, pelo jeito que ele conduz a sua vida. Então isso são, olha que coisa tremenda, meus irmãos. Isso são coisas maravilhosas, né? Então são pessoas que influenciam para o bem, meus irmãos. Nós temos muitas influências malignas, influências macabras, influências que levam muitos dos nossos filhos, sabe, a fazerem coisas tremendamente terríveis. Nós vemos tantos pais aí chorando os seus filhos, uns já morreram, outros estão na cadeia, outros estão na prostituição. Meu amado, aonde foi que eles erraram? Você conversa com um e com o outro, você vai: mas eu não tive influência, eu não tive ensino. Eu cresci num lar conturbado, eu cresci num lar que só você falava mentira, era briga, era tanta coisa. Então veja, meus irmãos, a preocupação que nós como cristãos precisamos ter. Precisamos sentar hoje, sabe? Sentar, pais, sentem, sabe? Esposa e esposo, olhem um no olho do outro. Observe o que está acontecendo na sua casa. Como é que seus filhos vêm crescendo? Como é que seus filhos têm agido? Não façam vista grossas. Se tem um problema, se você identificou que há uma dificuldade, então enfrente. Vede aonde você errou, ou onde você está errando. Então, mãe, pai, olha a importância que você tem na vida dos seus filhos. Não são os professores, não são os terceiros, não tem como, meus irmãos, não tem como terceirizar isso. Hoje há muita terceirização, sabe? A pessoa ela não quer assumir aquela responsabilidade, não quer ter trabalho. Aí sabe o que ela faz? Ela terceiriza. Terceiriza. Isso aí nós vemos em empresas, vemos em pequenos ou grandes negócios, nós vemos muita terceirização, sabe? E isso tem crescido, né? Pode até ser que dá certo, irmão, e tem dado certo, mas em outras áreas. Porque na área da educação dos filhos, volto a repetir, na área da educação dos filhos, eu e você somos os principais influenciadores. Não tem como terceirizar esse serviço. Viu, meu irmão? Não tem como você terceirizar. Então, tenha mais tempo com seus filhos. Ensine. Aqui voltando a dizer, Salomão diz: instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Instrui ele, eduque ele, converse com ele, tire tempo para ele, influencie ele, para que ele possa ser amanhã homens e mulheres melhores, né? Então, se hoje nós olhamos para a sociedade, e eu acredito que muito de você que está me ouvindo, você já ouviu falar, ou você já viu, de que, mas que sociedade é essa? O mundo está perdido, né, e tal. E aí, você tem feito a sua parte? Né? A gente não pode esquecer
que se hoje nós temos uma sociedade aí, né, que anda do jeito que, de qualquer jeito, né? Filhos roubando, matando, os jovens cada vez mais, né, se perdendo. Aí você cruza os braços, fala assim, eu não tenho nada com isso. Não tem? Não tem? Tem certeza? Então nós somos agentes influenciadores dos nossos filhos. Então que nós possamos, para que venhamos ter amanhã uma sociedade melhor, precisamos fazer a nossa parte. Amém? Então, veja bem, a família em primeiro lugar, né? Na cultura judaica, os pais tinham papéis importantíssimos na educação dos filhos. Isso na cultura judaica. E na nossa? Então eu trago isso para nós, né? Se na cultura judaica os pais tinham importantes papéis na educação e no crescimento dos seus filhos, nós temos também essa mesma cultura, né? A mesma cultura nós temos também. Nós somos pais. Olha a importância dos nossos papéis na educação e no crescimento dos nossos filhos. Então cabia aos pais a obrigação de transmitir aos filhos o conhecimento. Então, como eu disse, o que o teu filho tem aprendido? Ele tem aprendido de você? Deixa eu olhar aqui bem pertinho de você aqui. O que o teu filho tem ouvido, ele tem ouvido de você? As influências que teu filho tem sofrido, ele tem sofrido as influências de você, pai e mãe que me escuta? Porque nós escutamos muitos pais. Eu não sabia, eu não vi, eu não observei. É você mesmo. Se você está dizendo eu, é porque é você mesmo. Porque o que é que nós temos feito? Responsabilidade minha e sua. Então Salomão está dizendo aqui, instrui. Eu escrevi uma coisa. Instrui o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar. Eu tenho aqui muitos exemplos, né? Vou contar 2. Olha só, José, ele sofreu influência do seu pai. E veja como isso foi importante na vida dele. Mesmo caindo na cova, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo indo para a prisão, ele tinha na vida dele as marcas de seu pai. O pai de José foi um bom influenciador. Você sabe por quê? Cumpriu aqui o que Salomão diz: instrui o seu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, né? Quando ele for adulto, quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Então veja que por nenhum momento José titubeou em 2 pensamentos. Né? Eu acredito que naqueles momentos de dor, de tristeza, sabe o que ele pensava, pai? Mãe, que está me ouvindo agora, pensava nos ensinos do seu pai. Eu acredito que aqueles ensinos foi o que o fortaleceu, e acredito que ele dizia a si mesmo: eu devo insistir, eu devo continuar, eu devo continuar nessa minha trajetória. Não está fácil. Meu pai disse mesmo que não ia ser fácil. Meu pai me ensinou os lados negativos e os positivos. Meu pai disse que um dia eu teria dificuldade, mas se eu insistisse, se eu perseverasse, eu iria conseguir vencer. E assim eu continuei, né? Então José, eu acredito que um dia ele estava contando lá para os seus filhos, né? Quando ele esteve ali no Egito, e ele foi grandemente abençoado, porque ele tinha influência do seu pai. Leia a história de José e me diz se ele não teve influência do seu pai, meu irmão, né?
acreditar em Deus daquela forma, irmão, mesmo sofrendo humilhação, descaso, mentira, prisão, mas ele não negou a fé em Deus. Quando é que isso acontece, meu irmão? É quando nós somos bons influenciadores. Eu e você precisamos influenciar os nossos filhos para o bem. Criar neles um caráter de buscar a Deus, um desejo pelas coisas do Senhor e acreditar que Deus é poderoso para dar vitória. Então José, ele não desistiu. Por quê? Porque ele tinha uma boa influência. E para fechar, mais um relato. Meu irmão, eu estou gravando aqui, aí você sabe, né? Começou um barulho aqui, a gente não esperava, mas eu não posso parar o vídeo por causa disso. Mas já passa. Mas meu irmão, voltando aqui. Veja bem, o Daniel, da mesma forma. Daniel, ainda jovem, foi para a Babilônia como escravo. Mas ele, por ter influência dos seus pais, observe que ele ficou na Babilônia, mas ele não sucumbiu aos deleites da Babilônia. Por quê? Ele tinha sido influenciado. Ele tinha já um caráter formado. Quem formou, meu irmão? O caráter de José, de Daniel e tantos outros aí, foram os pais. Você pode dizer para mim, pastor, foi Deus. Irmão, Deus sim. Deus, ele vai fazer quando eu e você aplica a influência na vida dos nossos filhos, aí Deus abençoa. Tá bom? Então, nós precisamos, como eu disse, não tem como terceirizar. Meu filho é de Deus, então está na mão dele. Não terceiriza, meu irmão. A responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha. Amém? Então, exerça um papel influenciador na vida dos teus filhos, de tal forma que eles cresçam, que eles dê fruto, te dê alegria. Em nome de Jesus. Tá? Quantos filhos dando trabalho aí para os seus pais? Por quê? É culpa deles? Culpa daqueles que os têm influenciado. Né? Nós vemos aí tantos meninos aí que os pais não percebem. E quando vão perceber, eu estou dando um alerta, essa lição aqui é dura mesmo, meu filho. É para você abrir o olho, você que está me escutando. Se você está fazendo o que eu estou falando aqui que tem que fazer, joia, perfeito. Isso não é para você. Mas é um alerta para aqueles que estão aí dormindo. Então, se você dorme na educação do seu filho, se você dorme em não passar uma influência positiva para os seus filhos, quando de repente você vê seu filho rebelde, seu filho já está viciado, infelizmente nós vimos aí muitos lares que pagam um alto preço por isso. Porque quando eu e você não faz o papel de pai, não faz o papel de mãe, não somos bons influenciadores, não damos bons exemplos, não nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, tem alguém lá fora que vai fazer isso. Tem alguém lá na escola que está de olho no seu filho, sabe? Tem alguém lá na roda das amizades que está de olho no seu filho, sabe? E eles estão bem preocupados em influenciar eles, viu? Bom, fico alerta aí. Eles estão bem preocupados em influenciar. Então, por isso que nós precisamos abrir nosso olho, meu irmão. Abra o olho. Abra o olho, porque os dias são maus, tá? E o tempo passa. E ele não perdoa. Então, pais, a lição está dizendo aqui, ó. Se você quer mais saber desse assunto, vá na escola dominical amanhã, adquira essa revista de suma importância para nós pais, E a primeira lição é essa que eu estou ministrando agora, o papel influenciador dos pais. Aqui, ó, é tão lindo, né? O pai aqui abraçando o filho, tá? Dando conselhos para o filho. É tão bom quando o filho, antes de tomar qualquer atitude, ele
Sabe a quem ele vai procurar? Você. A quem seu filho tem procurado? Na hora que precisa de um conselho, a hora que precisa de uma ajuda, né? A quem teu filho tem procurado? A quem seu filho busca conselho? Fique atento, meu irmão. Fique atento, minha irmã. A sua filha tem procurado conselho com você? É com você que ele tem que procurar. Ela tem que procurar. Então ensina, não fica esperando não, meu irmão. Vamos acordar, vamos se ligar, porque os dias estão passando. Né? E o diabo, o adversário, está aí ao nosso derredor e ele quer nos engolir, quer tragar os nossos filhos, quer exercer sobre eles uma má influência. E ele tem os seus adeptos para fazer isso. Então toma cuidado, se policia, né? Faça como o próprio diabo diz lá para Jó, ou para Deus, né? Acerca de Jó. Também, Deus, tu tens cercado, né? Jó. Então ali havia uma cerca, né? Mas Jó fez a parte dele. Amém? Homem temente a Deus, desviava do mal e andava, fazia com que os seus filhos andassem também em temor a Deus. Então veja bem, qual tem sido o nosso papel de influenciador? Então fica aí a pergunta, né? E a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que nós precisamos educar os nossos filhos, falar o tempo todo para os nossos filhos, ao levantar, sentado na mesa, sabe, andando, sabe? E coisa linda, meu irmão, a palavra de Deus nos fala que nós temos que estar o tempo todo orientando, instruindo os nossos filhos, a todo tempo. Quando eles levantar, quando eles for deitar, quando estiver sentado à mesa, você está ali falando, sabe? Orientando eles, influenciando eles. Então seja, pai, mãe, bons influenciadores, em nome de Jesus, para que eles não venham te dar dor de cabeça, para que sejam bênção na vida de vocês, para que sejam bênção na minha vida. Então aqui, exercendo o segundo tópico, faça a diferença onde você estiver. Faça a diferença onde você estiver. Então eu dei os 2 exemplos. José, como tinha um bom influenciador, o seu pai, ele estava lá lá no Faraó, longe da sua casa, dos seus irmãos, estava sozinho. E ele não deixou as influências pagãs, as influências malignas o dominar. Mas ele foi influenciador, porque ele tinha o quê? Boas influências. E foi as boas influências da sua família, do seu pai, que exerceu algo maior na vida dele. Você entendeu? O que é que tem ocupado a parte maior da vida do seu filho? Porque se nós deixamos os nossos filhos de lado e não somos bons influenciadores, e se aquilo que nós passamos para eles é pouca coisa, aquilo que o mundo passa, aquilo que os influenciadores malignos passam, se tem uma parcela maior na vida, na cabecinha do seu filho, fique atento, porque é isso que ele vai assimilar. Então o que nós precisamos, em nome de Jesus, é fazer com que os nossos filhos assimilem de que nós temos um Deus, que nós temos um Pai influenciador e que nós podemos enfrentar qualquer adversidade, que Deus vai nos dar vitória. Ensina o teu filho que dificuldades ele vai ter. Amém? Ele vai ter dificuldades, mas uma coisa ele sabe, ele vai ser vitorioso em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, ele vai ser vitorioso. É só exercer a influência que você tem para com seu filho. Então, nós vemos aqui que mesmo longe de casa, ele fez a diferença. Então, o seu filho, meu irmão, quando você o educa, quando você o ensina no caminho que ele deve andar, como Salomão disse, veja bem, ele vai ser referência, ele vai ser diferente. Sabe aonde? Lá na sala de aula. Quando todos os coleguinhas, né, pequenos, médios ou já adultos, estão lá em rodinha, né, nos vícios, na pornografia, você sabe onde seu filho vai estar? Vai estar lá separado, né, vai estar sendo diferente, vai ser referência para outros alunos. Você entendeu? Aonde quer que eles estejam, aqui
Eles vão ser diferentes numa sociedade corrupta, numa sociedade onde, sabe, se prega que o errado é que é o certo. Mas quando eu e você somos influenciadores, os nossos filhos, não se preocupe, seja um bom influenciador e você pode dormir tranquilo, porque aonde o seu filho estiver, ele vai estar fazendo a diferença, ele vai ser referência. E sabe o que vai acontecer? Você vai se alegrar, sabe? Você vai ter boas notícias, meu irmão. Ô, meu irmão, quando o pai de José, sabe, já tinha o teu filho como morto, mas não, estava lá no faraó, já era governador. Olha só, de repente, o pai de José escuta, peraí, meu filho está vivo? E o que é que ele ouviu de José? Ouviu boas novas, meu irmão. Olha só, então você, pai, que exerce uma boa influência na vida do seu filho, você vai ouvir coisas boas do seu filho. Imagina, sabe, a alegria daquele pai quando soube, sabe? Quando ele soube que o seu filho, ele estava vivo, né? Estamos falando de Israel, né? Que é o pai de José, né? Agora por nome Israel, não é mais o enganador, né? Mas agora o anjo trocou o nome dele, né? Então ele está lá, já velho, mas recebe uma boa notícia. Olha, o teu filho vive. Vai ler a história lá que você vai entender, está lá em Gênesis. O teu filho vive. E as notícias são boas. Ele não se tornou um bandido, não está preso, não está condenado. Não! Ele está lá e está abençoando uma nação. Por quê? Porque você foi um bom influenciador, pai. Então seja um bom influenciador na vida do seu filho. Você é que tem essa responsabilidade. Eu tinha aqui muitos outros, muito mais aqui para falar, mas devido ao tempo, o vídeo não ficar muito extenso, eu não posso falar muito sobre isso. Mas aquilo a qual Deus está colocando no meu coração para transmitir a você, eu acredito que isso já é de suma importância, né? E eu acredito que estou passando para você, estou conseguindo passar com a ajuda de Deus, a responsabilidade a você, pais, como papel influenciador que os pais exercem na vida dos filhos. Então veja bem, quando Israel tem a notícia de que José está lá abençoado e abençoando uma outra nação, um povo pagão, que não cria em Deus, mas ele uma pessoa só, longe, mas como ele teve uma boa influência, olha para você ver, dos seus pais, ele estava lá, honrando o nome de Deus, meu irmão. Então precisamos honrar o nome do nosso Deus, através dos nossos filhos, com as nossas boas influências. Então eduque, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Louvado seja o nome do Senhor. O perfil da família de Deus, tópico 3. É a partir da família que se aprende diversos valores importantes, tá vendo? Como afeto, consideração, ternura, cuidado e etc. Então o teu filho vai crescer e vai estar observando isso aí. Como é que a família dele está vivendo, como é que ela está crescendo. O teu filho, meu irmão, você pensa que não, mas ele está de olho em você. Está de olho como é que as coisas vêm ali, sabe? Então, que você possa ser um bom referencial para a sua casa, meu irmão. Pense nisso. Leia mais a sua Bíblia. Deixe o seu filho, meu irmão, olha aqui. Deixe o seu filho perceber que você entra no seu quarto e vai orar. Sabe? O que o papai está fazendo no quarto? Está orando, meu filho. Está falando com Deus. Isso é uma boa influência, né? Deixa o seu filho, meu irmão, na hora que a refeição está na mesa, você levanta e fala assim: pessoal, vamos orar aqui, agradecer a Deus por essa refeição.
Eu sei que muitos já, sabe, passa isso sem tomar mais, deixa isso despercebido e não pode. Aí teu filho vai estar de olho lá, olha lá, papai e mamãe, olha lá papai orando, agradecendo a Deus. Ah, então tem que agradecer a Deus, né? Olha lá, papai deu um beijo na mamãe, né? Papai falou uma palavra de carinho para a mamãe, né? E tudo isso aí você vai criando boas influências na vida dos seus filhos. Você entendeu? Deixa o teu filho te pegar lendo a Bíblia, sabe? Fala do jejum para ele. Fala o que isso traz, né? Quais os benefícios que isso faz. Você entendeu? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Pai, seja um bom influenciador em nome de Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Então quero aqui concluir dizendo que amanhã, às 9 da manhã, temos ali a Escola Bíblica Dominical e você não pode faltar. Você é o nosso convidado especial. E finalizando, conclusão, a história da humanidade é marcada por aqueles que influenciaram as suas gerações por meio da educação recebida. Esther pôde fazer toda a diferença por onde passava. Que possamos seguir os seus passos e marcar nossa trajetória, exalando o bom perfume de Cristo. Então, meu querido, seja para os seus filhos um bom influenciador e com isso você não vai se preocupar. Aonde o teu filho ou a tua filha estiver indo, pode ser aqui no Brasil, pode ser em outra nação. Você sabe que eles vão ser bons influenciadores e de que você fez a sua parte. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos que me ouvem e quero, Senhor Deus, pedir a tua graça, pedir a tua bênção na vida dos pais, Pai, para que eles possam, em nome de Jesus, ser bons influenciadores, Pai. Desperta os pais, Pai, sobre a vida dos seus filhos, para que tenhamos cada vez mais uma sociedade melhor, meu Deus, filhos melhores. Em nome de Jesus eu oro e profetizo, Pai, sobre a vida e sobre a casa de cada um daqueles que estão me assistindo e que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém.